fechando por aqui um grande dia, um dia maravilhoso, um dia de conhecer novas pessoas, novas histórias e principalmente dar sequência no nosso projeto Por Trás da TI e agora com os grandes profissionais de Cybersecurity. Lucas Correia, o meu convidado desse nosso bate-papo. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com uma empresa tão gabaritada e um profissional tão gabaritado como você, para falar de um tema legal, né? Que é falar sobre mim, sobre minha vida e sobre cyber, que é uma coisa que eu vivo e eu gosto. Muito legal, nós que estamos honrados aqui. Lucas, você tem uma história muito legal, né? Claro que você facilitou aqui, né? no briefing que nós temos, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Onde você nasceu, um pouco das lembranças e memórias, né? Lá na infância. Vamos começar a nossa conversa lembrando? Vamos lá. Bem, eu sou um paulista, morei em São Paulo toda a minha vida. Morei sempre no extremo sul, da zona sul de São Paulo, então era uma região um pouco mais carente, uma região um pouco mais deficitária com relação à população assim como um todo, né? Então, sempre tive uma vida muito justa, né? Meu pai sempre trabalhou muito, né? Então, a gente sempre teve condições justas. A gente nunca passou necessidades com relação à subsistência. Mas a gente passou uma vida muito justa, né? Então, o meu pai era uma pessoa muito trabalhadora, né? Então, meu pai sempre foi um exemplo para mim com relação a estudo, a trabalho, os vizinhos viam ele como exemplo, porque ele era uma pessoa que ali na comunidade tinha condições de sair para trabalhar fora, tinha o seu carro, tinha sua família estruturada, né? Então, os filhos sempre muito educados, né? Guardadas as exceções, às vezes a gente faz alguma traquinagem. Super normal, né? Não, criança faz bagunça, né? Então a gente sempre teve essa vida justa, dos braços dos meus pais, sempre ali no QG, que era a casa da minha avó, então eu tenho ótimas lembranças da minha infância. Meu pai, uma pessoa que foi para mim um exemplo com relação ao estudo, a trabalho, e eu sempre estudei em escola pública, né? E ele sempre fez questão de, mesmo eu estudando em escola pública, que eu não estudasse perto de casa para não sofrer as más influências que talvez ali a região poderia trazer. Eu sempre estudava perto do escritório onde ele trabalhava. Era um colégio público, mas era um colégio um pouco mais estruturado. Entendo. Então a gente teve uma vida muito justa, uma vida muito bacana, com muitas memórias. E a gente sempre teve uma vida muito correta, honesta. Então foram momentos muito bons. Legal, e ouvindo você falar sobre isso, né, Lucas? Um baita orgulho, né, de sair, assim, quem não conhece São Paulo, pessoal, extremo, zona sul de São Paulo, assim, é longe de tudo, né, ou seja, é o sacrifício a mais, né, é a questão da segurança, então, baita história, né, e principalmente quando a gente olha hoje, Lucas, né, o que você construiu, o legado que você está deixando, principalmente nas pessoas, é sensacional. Mas vamos lá, vamos capturar aqui histórias legais. Primeira relação com o computador. Uau! Bem, a primeira história da relação com o computador foi... Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Fui uma pessoa muito estudiosa, sempre curioso. Que legal. A minha mãe era cozinheira no Itaú. Tá. E o Itaú sempre, todo ano, fazia troca dos seus computadores. É verdade. Né? Então, o Itautec na época. Então, a Itautec sempre fazia troca de todos os seus ativos. E a minha mãe, na ocasião, ouviu uma conversa de alguém, falou assim, pô, a gente vai trocar, vai vender os computadores. Era um computador muito antigo, era um 386, com recursos super limitados de recurso computacional. E a minha mãe, com um pouco salário que ela tinha, ela foi lá e dedicou e fez o esforço, comprou o computador, usou quase todo o salário dela. E aí, naquele momento, a gente teve o nosso primeiro computador. Aí eu praticamente dominava esse computador, né? Para mim era brinquedo, para mim era diversão, para mim era montar, desmontar. E aí foi meu primeiro contato com o computador. E aí eu comecei a aprender a digitação. Na época a gente tinha a questão da datilografia, então eu aprendi a datilografia no computador. E eu comecei a digitar muito rápido, aprendi a digitar, tenho as mãos muito grandes, então os dedos ágeis, então... Aí meu pai observou assim, pô, legal, digitar rápido, dá uma oportunidade para ele. Meu pai era um contador, trabalhava no escritório de contabilidade, e sempre ele tinha necessidade de digitar movimentos contábeis e tudo mais. E aí assim, vamos aí, vou te ensinar praticamente a preencher os campos que você precisa preencher, baseado nos documentos que você tem aqui na mão.
E aí eu começava a digitar, e aí eu entregava muito rápido as coisas. Pô, bacana. Vamos fazer o seguinte, segunda-feira dá hora do escritório pra gente conversar. Bom. Aí eu cheguei na segunda-feira do escritório, de calça de moletom, camiseta solta, a pessoa senta aí. Aquilo que você faz aí em casa, faz aqui. Aí comecei a fazer, tá bom. Aí no segundo dia, só o pai, acabou o dia, pai, obrigado, vem embora. Não, não, volta amanhã. Volta amanhã, e fui voltando, e comecei a trabalhar com meu pai no escritório como digitador. Quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Olha que pérola, 14. Imagina nos tempos de hoje, hein? Hoje a gente tem uma questão de proteção com os filhos, né? Meu filho com 14 anos trabalhar, pegar ônibus, não, eu fazia tudo isso. Que legal. Nós fazíamos tudo isso antigamente. E aí, nesse momento, eu comecei a trabalhar com meu pai, e aí surgiu uma oportunidade numa outra empresa, que era pertencente a esse escritório, que era prestador de serviço, de ir para um outro local para trabalhar. E aí eu fui alocado para esse outro local, era uma indústria de estabilizadores no breaks, uma cultura oriental muito forte. E comecei a trabalhar, e eu fazia as mesmas coisas que eu fazia no escritório, eu fazia nessa indústria. Mas eu ia todos os dias com a mesma roupa, eu repetia, não tinha muita postura, era o meu segundo emprego, a segunda experiência, então as roupas e tudo mais. Então, essa empresa, os gestores olharam para mim e falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente está observando as suas vestimentas, são sempre as mesmas, a gente não quer ferir nenhum tipo de falta de respeito com você, mas a gente queria dar uma oportunidade. Vai até uma loja de roupas sociais e compra 5 camisas, 5 calças, sapatos, cinto. E aí foi o primeiro gesto de generosidade profissional que eu recebi na vida, né? Alguém que acreditou em mim e deu as roupas para eu poder trabalhar de uma forma decente, digna. E trabalhei durante muitos anos nessa empresa. Mas o meu pai sempre teve esse elo muito grande com os filhos precisam trabalhar com a profissão do futuro, que é a tecnologia, a informática. E aí eu comecei a ir atrás disso. Fiz alguns anos de cursinho, não consegui entrar em faculdade pública, fui para faculdade particular mesmo. E eu cheguei nessa empresa e falei assim, olha, eu gosto muito de trabalhar aqui, gosto muito de contabilidade, mas o meu sonho, o sonho do meu pai, o sonho da minha família, é que eu trabalhe com TI, com informática. Sim, Lucas, tudo bem, a gente gosta muito de você, a gente quer que você continue aqui. Dado isso, aí vem o segundo gesto de generosidade dessa empresa. Eu entrei na faculdade, que era uma faculdade particular, e eles pagavam a minha faculdade. Mesmo eu trabalhando com TI, mesmo eu estudando TI, trabalhando com contabilidade, eles me ofertaram a faculdade paga por eles, né? Então, eu tenho uma gratidão enorme por eles até hoje. E acho que hoje eu procuro, de uma certa forma, retribuir as mesmas bênçãos que eu recebi na minha vida às pessoas com quem eu me relaciono. Eu sou fruto de oportunidades, né? Então, assim, agora é minha parte também dar oportunidades para as pessoas. E aí eu trabalhei, e aí até que teve um momento de ruptura que eu tive que, de fato, eu preciso arrumar uma área, uma profissão na área que eu estudo. Aí eu fui para uma empresa, eu ganhei metade do salário que eu tinha nessa empresa e não tinha faculdade. Mas foi, acho que, uma decisão super assertiva, e eu fiquei 15 anos. Toda a minha vida profissional foi nessa consultoria. Que legal. Olha, você deu aqui um relato muito bonito. E a palavra generosidade, um gesto generoso, ficou muito nítido nesses grandes exemplos que você trouxe. Lucas, rompeu as barreiras, foi muito grato, né, por tudo que você recebeu. O sonho precisava ser executado, né? Você precisava seguir. TI na veia, né? Você começa numa área técnica e aí vai seguindo. Quando que vem aquele momento de plenitude técnica e aí começa aquele momento já de gestor, liderar pessoas, né? Ter pessoas na equipe? Queria pegar um pouco essa evolução. Eu sempre, por ser uma pessoa muito focada, muito estudiosa, né? Eu tinha necessidade de aprender as coisas, eu ficava eu não gostava de zona de conforto, eu gosto até hoje, né? Tá. De zona de conforto, então eu sempre estava buscando aprendizados. Então, nessa empresa que eu fiquei durante muito tempo, as oportunidades que eu tinha ali naquele momento atuando
elas chegavam no limite, eu partia para o próximo desafio. Eu sempre chegava lá no diretor, agora eu quero aprender outra coisa. O que eu posso aprender? Posso aprender aquilo que a pessoa está fazendo? Ah, pode. Vou fazer. Eu pegava para fazer, aprendia, e aí eu fui começando a ficar um pouco mais ousado, né? Vamos dizer assim. Então eu cheguei e comecei a falar assim, ó, eu estou em condições de trabalhar com uma das pessoas aqui, eu sou capaz de fazer o que qualquer um faz aqui. Eu quero condições salariais adequadas para eles também, né? Então, foi ali que eu comecei a ter as primeiras aprendizados que a senioridade não é só você conhecer tecnicamente aquilo. A senioridade estava relacionada à forma como eu postava, a forma como eu me relacionava com as pessoas, a forma que eu amarrava as coisas. Então, foi para mim uma grande escola esse momento. E ao passar do tempo, a gente vai evoluindo, vai ganhando novas responsabilidades. Teve uma situação que foi importante para mim, que foi uma ruptura de novo, né? E tinha duas grandes referências na empresa e eles decidiram sair da empresa. E eu estava há muito tempo galgando espaço para fazer aquela atribuição que eles faziam. E eles saíram e a empresa não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha outra pessoa para colocar, porque eles deixaram de fato as atividades na mesa e não fizeram. Então o diretor na ocasião falou assim, quem é que pode fazer isso? Né? Quem é que pode assumir essa responsabilidade? Era um projeto super importante, de uma empresa super importante e relevante aqui no Brasil. E eu falei assim, mas o que eu faço? Esperei fundo, fui para cima, consegui entregar o projeto com louvor, com mérito. Foi naquele momento, acho que foi ali que as outras portas se abriram, outras oportunidades apareceram. Eu fiquei durante muito tempo nessa empresa. E eu tinha muita relação com as empresas do qual a gente prestava serviço. E aí eu tive um gestor, um diretor, um gerente executivo dessa empresa que eu prestava serviço, ele viu, enxergou esse mundo. E ele falou assim, Lucas, já pensou em liderar pessoas? Você conhece muito bem isso, você é muito bom nisso. Já pensou assim, não, nunca pensei. Nunca pensei porque eu gosto muito do que eu faço. Não tô afim, não tô atrás de posição, não tô atrás eu quero fazer coisas que eu gosto, que eu me sinta bem, que eu consiga entregar, eu consiga agregar. E aí eu topei por esse desafio de assumir a gestão de uma área e foi muito desafiador. Eu aprendi muito, né? A gente tem a sensação de que as pessoas gostavam de você porque você trabalhava com elas. A partir do momento que você se torna gestor delas, o jogo vira. Então foi um momento muito desafiador para mim e foi um momento de piscina gelada, sabe? Você entra na piscina e não, ela tá quente, a hora que você entra ela tá gelada e você se assusta. Então aí deu uma balançada, assim, pô, será que é isso que eu quero mesmo? Mas assim, graças a essa pessoa, esse gestor, ele me mostrou assim, cara, não tem que ser estável, reto, olha pra frente. Me deu muitos conselhos, é meu amigo pessoal, um cara sensacional. E ele que foi o cara que pegou na minha mão e disse, vamos, vai dar tudo certo. Duas palavras que me inspiram aqui ouvindo a sua história, né? Uma delas é resiliência, o que ele te falou assim, Lucas, resiliência, vai ser tortuoso, mas você vai ver que a hora que chegar lá vai ser muito prazeroso, né? Sim. E você trouxe um ponto que eu acho que se alguém me perguntou assim, Renato, um dos segredos para conseguir chegar lá, é um pouco disso que você falou, ou seja, ser muito proativo. Sim. Ser aquele cara, se alguém gostaria, levantei a mão, não sei nem muito o que é, porque eu tô vendo que é uma oportunidade, né, de ser proativo, de se colocar à disposição, de servir, né, naquele projeto, naquela dificuldade, né, e é aí que a gente muitas vezes dá um passo super importante na jornada, né? Exato. Essa é uma característica minha, né? Eu tenho essa gana de querer aprender as coisas, de poder agregar, de poder unir, né? Então é uma coisa que eu falo muito com o meu time. Quando você restringe esse seu mundo aí que você conhece muito bem, não tem dúvida disso que você trabalha aqui com a gente hoje. Mas tenta romper essas barreiras, né? Tenta entender de forma empática como as estruturas se conectam, né? Porque isso vai, de fato, mudar muito a visão que as pessoas têm de você e como a gente entrega as nossas demandas. Então, isso é um mote que a gente leva para a vida. Eu falo isso muito com os meus filhos também, de
de serem incansáveis, né? Com relação a resolver problemas, de não deixar as coisas paradas, porque paradas elas não vão se resolver sozinhas. Ou tenta criar uma continuidade nelas. Então, um mote que eu tenho em casa, um mote que eu tenho com o time, um negócio muito bacana. Sensacional. Lucas, capturar aqui um momento de cyber na sua vida, né? A gente sabe que toda a nossa trajetória em tecnologia, né, é sempre uma grande base, né? E cibersegurança, sem dúvida alguma, foi um grande fruto, né, que a TI produziu. Quando o cyber chega na sua vida e quando você encara um desafio em cyber? Bem, acho que eu estava conversando antes da gente entrar aqui com o Godoy. Cyber é um tema muito emergente, né? Tudo bem, ele existia há muito tempo, os temas de segurança da informação, quando a gente fala de segurança física, é um tema muito antigo, né? Mas no formato que ele tem hoje, a roupagem, a linhagem que ele tem hoje é uma coisa muito recente. Então, é muito importante, acho que foi muito importante para mim ter uma base, né? Minha base toda foi em infraestrutura, né? Então, eu era o cara do Linux, eu era o cara que botava a mão na massa, eu era o cara que subia servidor, baixava servidor, procurava problemas. Então, essa base me ajudou muito na questão da evolução da minha carreira, né? Eu me considero ainda muito iniciante ainda, eu tenho muito a entregar, muito a contribuir. Grandes nomes já passaram por aqui, são pessoas que inspiram. Então, a gente olha para a carreira dessas pessoas e vê isso como um norte, um norteador, né? Então, mas eu entendo que eu tenho uma jornada legal. Está em construção ainda, mas ela tem bons frutos. É verdade. Então, para mim, a infraestrutura foi uma grande base, super importante. E a gente foi, ao longo do tempo, agregando, vendo os desafios que iam caindo na mão, né? Como eu falei para você, eu sou fruto de oportunidades. Com relação à área de cyber também, eu tive muitas oportunidades, tive gestores que acreditaram em mim, que acreditam em mim hoje, inclusive, né? Sou grato a todos eles. E eu acho que talvez o grande segredo disso foi a questão da liberdade que me deram de poder contribuir com o que eu podia entregar. Então, eu tenho muita felicidade de ter as pessoas que me cercam hoje, que me dão as condições de trabalho decentes, toda a parte de accountability, né? Acho que essa é a grande palavra que liga. E cyber, ela chegou nesse momento justamente para poder abraçar todo esse momento. Então, é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu aprendi muito, é uma área que eu tenho muito a aprender, mas eu tenho hoje muitas coisas legais que a gente está fazendo e a gente está entregando. Muito legal. Lucas, estamos na mesma jornada. Sim. Estamos investindo com os mesmos valores, né? Com muita fé, com muita gratidão, né? Olhando, sabendo que Deus está nos guiando. E eu, depois de 23 anos, né? Sigo com uma companhia também nesse mundo de cyber. Ótima escolha, muito bacana. Legal. Lucas, um capítulo importante aqui, falar com os jovens, as novas gerações. Tenta imaginar um jovem que mora hoje no extremo sul de São Paulo, com 15 anos de idade, escutando essa nossa conversa, e esse garoto fala assim: Renato, faz essa pergunta, por favor, faz essa pergunta para o Lucas. Lucas, qual conselho você daria para um jovem que está prospectando uma carreira em TI como a sua? Qual a dica? Bem, eu acho que eu falo até além de carreira de cyber, eu falo uma questão profissional mesmo, né? Eu acho que eu faço parte de uma minoria, né? É importante a gente falar sobre isso. É uma minoria, né? Uma pessoa que veio de uma região com menos vantagens, também por ser negro, né? Ser um profissional negro, que não é tão comum de se ver, né? E é importante, essa pauta é importante ser tocada. É verdade. Então, eu acho que, e é uma coisa que eu converso muito com os meus filhos, né? Eu falo muito dos meus filhos aqui, porque eles são combustível, o meu combustível, meus filhos e minha esposa são o que fazem eu levantar todos os dias e enfrentar os desafios. Então, o que eu falo para esse jovem não se limite a nada que disseram para você que você não é capaz de fazer. Então, não existe ninguém que vai determinar o que você os seus limites. Você é passageiro das suas escolhas. Boa. Então, faça as coisas que você tem para fazer com dedicação, com empenho, estude,
o estudo, de fato, muda a vida das pessoas. As pessoas precisam acreditar nisso. A iniciativa é um negócio que muda também a vida das pessoas. Então, o que eu falo para esse jovem além de não se limitar ao que as pessoas dizem para você que você não é capaz, estude, né? Eu via meu pai praticamente às noites, só nas noites, quando ele chegava da faculdade depois de estudar o dia inteiro. Sábado e domingo ele estava fora fazendo trabalho. Então, eu assisti durante muitos anos meu pai só fazendo isso. Então, eu me inspirei e falei assim, eu quero fazer igual meu pai, eu quero estudar, eu quero ser o melhor profissional. A gente tem que ter essa gana de querer fazer diferente, de querer estudar e de não se limitar ao que as pessoas dizem. Muito legal. Bela mensagem. Lucas Correia deixando aqui uma mensagem super legal. Lucas, uma outra coisa que a gente aprendeu claramente na jornada profissional é que a gente tem que seguir ao lado de boas pessoas. Sim. Se juntar com gente boa, né? Com certeza. Gente boa com gente boa, sai coisas maravilhosas. Exato. Que vem na lembrança dessas pessoas? Você, né, deixou aqui um registro super bonito, né? Os seus pais, a sua esposa, os seus 2 filhos, né? A importância de termos mentores, referências na nossa vida. Queria que você falasse um pouquinho disso. Claro. Eu falo muito aqui da minha família, né? Meu pai foi a primeira pessoa da família a fazer faculdade, assim, nas últimas gerações. Meu pai, minha tia, aí vieram as minhas primas, né? Meu irmão, que também a gente se auto-inspira, né? Ele também é de tecnologia. Poxa, que legal. Quando a gente se encontra, é para dar risada, ou é para falar de tecnologia, ou é para falar de... Sempre a gente está com as mesmas agendas. Então, essas pessoas me inspiram muito, né? Minha mãe, pela resiliência que ela teve mesmo depois de separada do meu pai, ela foi atrás de estudo, ela fez a primeira faculdade, ela fez a segunda faculdade. Não. Então, ela teve que ter uma mudança na vida dela para poder se movimentar. Então, para mim, a minha mãe é uma pessoa super inspiradora. Meu pai, óbvio, que foi aqui várias vezes, o meu irmão, o Thiago, meu irmão querido, minha família, né, minha esposa com os meus filhos me dão combustível, e todos os gestores que passaram da minha vida, né? Acho que isso é até injusto falar nomes aqui, mas eles sabem que fizeram diferença para mim, fazem até hoje, me inspiram a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional que inspira outras pessoas também. É verdade. Então, eu sou muito grato a toda essa rede de colaboração, ela é fundamental. A gente não é uma ilha, a gente precisa de colaboração, a gente precisa de pessoas, o feedback é muito importante. Então, é muito legal a gente ter essa oportunidade de receber e também a oportunidade de passar esse legado para frente. É isso aí. Então, apesar de ser muito novo ainda, né, eu não ter cabelos, barba branca, eu ainda acho que eu posso contribuir muito com as pessoas que estão ao meu entorno. Lucas, sensacional, que visão bacana, né, de construção. Essa sua história está em construção, ou seja, a jornada está, né, em desenvolvimento. Parabéns. Obrigado. Você, como você mesmo disse, ainda jovem, né, ainda se achando, né, mas assim, deixando um super legado, né, de uma forma de encarar os desafios, as adversidades, né, de encarar isso com alegria, de fazer com alegria, né? E, poxa, te desejo aí muito sucesso nessa linda jornada pela frente que você ainda irá construir. Obrigado, Renato. Lucas, para fechar aqui, o que o Lucas gosta aos finais de semana? Hobby? O que te conecta com o seu eu? Olha, eu tenho algumas coisas que eu gosto bastante, assim, né? Primeiro, eu gosto de estar muito com a minha família, já falei isso aqui algumas vezes. Gosto muito de viajar. Né? A indústria que eu trabalho hoje permite fazer viagens. É verdade. É importante. Gosto muito de leitura, sou devorador de livros, né? Livros de liderança, livros de biografias. Então, assim, eu sou uma pessoa fascinada por conhecer pessoas, histórias, conectar com a minha realidade, criar insights. Então, acho que é uma coisa que me ajuda bastante a esvaziar um pouco da semana, que são... A gente vive um momento cibernético desafiador, então a gente precisa ter momentos de escape. Gosto muito de filme, muito de seriado, então acho que essas são as coisas que eu... Então, mais no meu momento de desopilar um pouco dessa semana. Poxa, que bacana. Lucas, super bate-papo, né? Profundidade de uma conversa, né? Com uma conexão
muito legal aí de valores, a forma de encarar pessoas, encarar o crescimento com muito respeito, muita gratidão. E é nesse espírito que nós fechamos aqui a nossa conversa. E eu encerro parabenizando e agradecendo por essa generosa contribuição que você deixa aqui no Por Trás da TI, Fase CISOs. Beleza. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Rede Globo. E conte comigo aí no que precisar. Tá aí. Parabéns e muito obrigado, Lucas. Obrigado. Valeu.